consequência dessa atitude que você tomou, né? Porque você não sabe da compatibilidade entre o DNA da mitocôndria e o DNA do núcleo. Consequentemente, você não sabe como é que vai ser a vida dessa criança. Só para o pessoal de casa entender, como que essa técnica é possível? O que acontece? O que vocês fazem, né? Do óvulo, do espermatozoide? Explica direitinho. Tá. Toda célula tem um núcleo, né? O óvulo também tem um núcleo e esse núcleo contém o DNA da mãe. Né? Então, o que você faz? Você retira esse núcleo e coloca numa célula, num outro óvulo de uma mulher mais jovem. Né? Com isso, você, em teoria, consegue aumentar as taxas de gravidez dessa mulher. Só que, novamente, sem saber a consequência disso. E essa técnica, né, ela custa quanto? Qual que é a diferença dela para as técnicas de fertilização que a gente já está acostumado a ver? Tá, na realidade, ela custa muito pouco, porque... Até menos do que as... Não, custa exatamente a mesma coisa. Sim. Existe um processo a mais, que é essa troca de núcleo entre as células, mas, do ponto de vista prático, isso influencia muito pouco no custo final. Né? O grande problema, novamente, é a questão do que vai acontecer com essa criança. O senhor acha que não seria ético? Dá para falar dessa forma? Então, eu tenho certeza que não é ético, porque é um procedimento que tem que ser feito em nível de pesquisa, né? Nas universidades e não nas clínicas particulares. Quer dizer, você tem que avaliar os resultados, acompanhar essas crianças, efetivamente saber qual é o futuro dessas crianças, o que vai acontecer com elas. Claro, e essa doação, né, esse óvulo que é inserido no centro do núcleo, eu falei certo? Isso. Ciência nunca foi muito meu forte, doutor. Mas de uma doação, né? Não é de uma pessoa... Você tem que doar o óvulo, né, para uma receptora e você tira o núcleo e pega o núcleo do óvulo da mãe biológica. Sim. Né? A questão é justamente por de repente, essa doadora reivindicar essa participação aí? Não, porque não é essa a questão. A grande questão é qual é o objetivo disso? Tentar aumentar a taxa de gravidez de uma mulher que tenha 43, 44, 45 anos, que tem taxas de gestação muito ruins na fertilização in vitro. Então, é esse o objetivo. Só que, novamente, nós estamos falando de uma coisa que a gente não sabe o que vai acontecer no futuro com a criança. O senhor diz também em termos de saúde, de como seria o DNA, a genética dessa criança por causa de 3... Exatamente, porque eu não sei... Veja, o DNA da mitocôndria, a mitocôndria é uma organela que fica dentro da célula que é responsável pela energia dela. Né? Esse DNA da mitocôndria vem da origem materna da mulher. E ele é sempre de origem materna. Né? Então, o que vai acontecer? Eu vou ter um óvulo que tem um núcleo com uma informação de DNA e uma mitocôndria que tem outra informação de DNA. A consequência disso é que é o problema. Claro. É importante a gente dizer também, a gente estava conversando aqui em off, como a gente costuma falar com o doutor, né, que não é o mesmo tipo de fertilização para todos os tipos de pessoas, né? Se eu quero fazer fertilização, não vai ser a mesma técnica para mim do que para quem está em casa. Como é que funciona isso? Não, na realidade, assim, o tratamento de fertilidade, ele é um tratamento absolutamente individualizado. Claro. Né? Ele é estudado, o organismo de cada um, Exatamente. as necessidades. Exatamente. Por quê? Veja, a gente fala que metade das causas de infertilidade são masculinas, metade das causas são femininas e elas também podem estar envolvidas. Determinado problema, por exemplo, masculino, se trata de uma determinada forma. Por exemplo, eu posso ter também mulheres que têm endometriose. Em algumas situações, a cirurgia é melhor que a fertilização. Claro. Né? Em outras situações, eu posso fazer inseminação. Em outras situações também, as próprias técnicas de fertilização, elas são individualizadas também. Claro. Não foi a primeira vez que esse tipo de procedimento aconteceu, né, doutor? Não foi a primeira vez. O senhor lembra pra gente? Isso, então, em 2015 tem uma situação muito interessante na Inglaterra de uma mulher que tinha uma doença da mitocôndria, que é um tipo de doença extremamente rara e bastante letal, né? Quer dizer, elas tinham os filhos morriam. Então, nesta situação foi pedido para os comitês de ética para se fazer
fazer o procedimento e foi dada uma autorização específica para situações em que existe uma doença da mitocôndria. Claro. Nessa situação é extremamente interessante a técnica, né? E já tem vários nascimentos no mundo dessa forma. E fico alerta até para a gente entender que não pode ser um procedimento corriqueiro, né, doutor? Não. De forma alguma. É uma situação absolutamente de exceção dentro de uma doença extremamente rara. Claro. Nesse caso, né, nesse caso específico da Grécia que a gente está falando, o senhor consegue saber a quantidade de embriões que foram depositados nesse óvulo? Não, veja, o que é feito é você pega todos os óvulos que você consegue retirar da mãe biológica e todos os doados. Né? Aí você faz o procedimento. Nesse caso específico, eu não sei quantos embriões foram feitos, né? E quantos foram transferidos para a mãe, especificamente nessa situação. Mas hoje em dia existe uma tendência muito grande a você colocar um embrião só de cada vez. É que a gente sempre ouviu, né, em fertilização in vitro, de que seriam 5. Já até me lembro de um seriado, Friends, que tem lá a menina que vai dar à luz aos filhos do irmão, que depositam, se não me engano, 5. Isso já é cada vez mais raro? Não, isso quer dizer, por exemplo, no nosso serviço, lá na Faculdade de Medicina do ABC, a gente evita ao máximo colocar mais que 2. 2 é uma situação de muita exceção. A grande maioria das pacientes a gente coloca um só, né? Porque mesmo quando a gente coloca um, a gente ainda tem o risco de ter 2. Também. Né? Porque o embrião ele pode se dividir. E essa é uma situação extremamente grave do ponto de vista de prognóstico das crianças. Então, vamos imaginar, você coloca 2, um deles se divide e você tem 3. Né? Aí a chance de prematuridade, a chance de que essas crianças permaneçam 2, 3 meses no hospital, que tenham sequelas, ela é muito alta. Muito maiores, muito né? Alta. Porque a gente sempre ouvia muito dizer, né, isso técnicas antigas, né? Posso estar errado, o senhor me corrija, por favor, que não é o meu forte essa área que é totalmente do senhor. Antigamente eram mais de 2, 3, 4 que se colocavam, né? Por conta dos resultados que eram muito piores, a gente colocava 2, 3, 4 embriões, né? Hoje em dia, isso é proibido no meu modo de ver. Embora, óbvio, existe uma resolução do Conselho Federal de Medicina que fala nos números, né? Fala que você pode colocar 2 até uma determinada idade, 3 ou 4. Mas nós lá não colocamos em situação, é muita exceção para a gente colocar mais que 2. Claro. Então, quais são, assim, os avanços, né, para a gente encerrar da fertilização in vitro no mundo, aqui no Brasil? O que a gente pode esperar daqui para frente? Porque agora com o embrião já dá para se considerar que virar a gravidez ou não? Não é uma receita de bolo também? Não chega a ser assim. Mas hoje a gente tem algumas técnicas de biópsia de embrião que permitem que a gente chegue aí a taxas de gravidez de 60% a 70%, bem alta, desde né? que a gente tenha um embrião que seja geneticamente adequado. 60% ou 70% perto daquilo que era lá no começo, de 20%, 18% de taxa de gravidez, é um progresso monstruoso. Claro. E à medida que os softwares, porque aí também tem uma questão de informática, né? À medida que os softwares que fazem análise desse embrião, eles progridem, né? A gente vai conseguindo cada vez taxas um pouco maiores e andando cada vez mais rapidamente. Muito obrigada, viu, doutor? A gente conversou aqui sobre fertilização com o doutor Caio Parente Barbosa, que é ginecologista especializado em reprodução humana, também